Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aulinha, a nossa aula número 29 de análise combinatória. Hoje nós vamos ver o último tópico de análise combinatória, que são as combinações simples. Muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, que até que você não sabe que existem as combinações simples, o que você faz de exercício de análise combinatória é sempre princípio fundamental da contagem ou permutações. Os arranjos que eu não expliquei para vocês não tem necessidade, porque todo exercício de arranjo simples a gente faz por princípio fundamental da contagem. Então, por isso que eu nem passei a fórmula dos arranjos para vocês, tá bom? Agora, combinações não, combinações é diferente. Então, o que são combinações? As combinações são agrupamentos que não diferem pela ordem, somente pela natureza. Por exemplo, se eu disser assim, venham comigo, Carla, Pedro e João. Aí se eu disser, venham comigo, Pedro, Carla e João. Não é a mesma coisa, pessoal? Então se eu chamar Carla, Pedro e João, João, Pedro e Carla, Carla, João e Pedro, só para vir comigo, a situação, o fato de você falar em outra ordem, não faz ser um agrupamento diferente, certo? Ah, eu gosto de comer arroz, feijão e bife. Ah, eu não gosto de comer bife, arroz e feijão. Tá comendo a mesma coisa. Então, esse tipo de agrupamento, que quando a gente troca a ordem do agrupamento, o agrupamento é o mesmo, só tá com outra ordem, mas são os mesmos elementos, isso são combinações simples. Tudo bem? Então, daqui para frente, agora que a gente vai saber que existem as combinações, toda vez que você vai fazer exercício de análise combinatória, você tem que analisar, se eu trocar a ordem dos elementos, vai dar na mesma o agrupamento ou vai se tornar outra coisa? Mas como assim trocando a ordem da outra coisa? Muito simples. Agrupamento para formar numeral, por exemplo. Ó, você tem o número 2 e o número 7. Se você colocar 2 antes do 7, é 27. É um agrupamento. Se eu colocar o 7 antes do 2, é 72, é outro número. Não é a mesma coisa, 27 e 72. Então, isso de ordem de número, por exemplo, nunca é exercício de combinação. Exercício de combinação é aquele que você faz o teste, você pega um agrupamento daqueles permitidos e troca a ordem dos elementos ali. Se você perceber que deu na mesma, é porque é de combinações. Se você percebeu que mudando a ordem deu problema, não é de combinações. Por exemplo, ó, você pega 3 pessoas e vai dar cargos para elas. Olha, João vai ser presidente, o Carlos vai ser secretário e a Marlene vai ser oradora. Se você trocar o Carlos pela Marlene, pela outra pessoa, trocar o cargo deles não é a mesma coisa. Quem é o presidente faz a função de orador, quem é orador faz a função de presidente, quem era o orador, o presidente, o orador faz a função de secretário, então não é a mesma coisa, não é combinação, tudo bem? Então, para um exercício ser de combinações, você pega um agrupamento dos que tiver e troca a ordem só dos elementos. Se dá na mesma, gente, é porque é de combinações. Então, vamos lá? E para fazer isso, pessoal, a gente usa uma fórmula, que é essa aqui, ó. O número de combinações possíveis desses agrupamentos de n elementos tomados P a P usa essa fórmula. N fatorial dividido por P fatorial vezes N tira P, o que dá isso fatorial. Então, N é o total e P é o subgrupo. Como assim? Melhor ver o exemplo, né? Olha só. Em uma classe de 20 alunos, então isso é o total, ó, isso é o N, tá? Em uma classe de 20 alunos, o professor deseja formar grupos de 5 alunos, então esse é o P, tá vendo? Ó, é o grupo menor. Grupos de 5 alunos para trabalhar no laboratório. Quantos grupos diferentes eu poderei formar? Será que é de combinações? Será que é de PFC? Então você tem que fazer o teste. A partir de hoje, que você sabe que existe combinação, você tem que fazer o teste. Então você pega lá, você imagina. Tem 20 alunos, pega um grupo. O aluno A, B, C, D e E. Pegou um grupo, troca a ordem entre eles. B, C, A, D, C. Trocou a ordem. E aí, gente? Os alunos que vão trabalhar no laboratório, só porque eu troquei a ordem entre eles. Em vez de ser João, Carlos, Marlene, Margarete, Fernanda, eu troco a ordem, pego em outra ordem os mesmos elementos. Com isso mudou o agrupamento? Não, é o mesmo grupo.
Só porque eu estou falando em outra ordem não é diferente o grupo. Então, por isso que é de combinação esse exercício, tá? Então, eu vou usar essa fórmula, ó. Combinações dos 20 alunos tomados 5 a 5. Se eu pegar um agrupamento e trocar a ordem dos alunos, vai ser o mesmo grupo. Não vai mudar, não vai ser um grupo diferente só porque eu troquei a ordem, entendeu? É isso que faz ser combinação. Aí põe na fórmula, ó. N fatorial. Lembra que o N é o grandão, é o 20, é o total, 20 fatorial. Sobre P fatorial, P é o menor, 5 fatorial, vezes N menos P, ou seja, 20 tira 5 fatorial, tá? Então, ó, o 20 é o N, o 5 é o P, e aí você aplica a fórmula bonitinha, igual tá aqui. 20 tira 5, pessoal, não é 15? 15 fatorial? Então, você vai descer esse 20 até o 15, que é mais fácil, ó. 20, 19, 18, 17, 16 e 15 fatorial. Para. Você tem o 15 fatorial, você não desenvolve, porque você vai cortar daqui a pouco. Agora, o 5 fatorial você desenvolve. Então, ou você põe 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou você já resolve. 5 fatorial é 120. Quem sabe direto, põe direto o resultado. Quem não sabe, escreve 5, 4, 3, 2, 1, tá? E dá na mesma. Aí vamos simplificar, ó. 15 fatorial divide com 15 fatorial dá 1 e some. Aqui nós não temos 120, não é tudo produto? Ó, o 20 e o 120 já pode cortar o zero, ó. Cortou. Aí sobrou 2 e 12, também pode dividir por 2. 2 por 2 dá 1 e 12 por 2 dá 6. O que mais que dá para fazer? Ó, o 18 é da tabuada do 6. 18 dividido por 6 dá 3 e 6 por 6 dá 1. Embaixo vai sempre sumir tudo, vai ficar 1 embaixo. E aí a gente vai multiplicar o que sobrou somente em cima sem receber corte. Então, em cima sobrou 19 vezes 3, que é 57. Aí, 57 vezes 17 e vezes 16, que deu o total de 15.504. Então, daria para fazer 15.504 agrupamentos de alunos, já pensando que se trocasse só de ordem não contaria, tá? Então, é assim que faz combinações. As combinações sempre são em número menor do que os exercícios do PFC. Porque no PFC, além de trocar os elementos dá agrupamentos diferentes, quando trocar a ordem também dá agrupamentos diferentes, tá? Vamos lá, mais um exemplo, ó. Quantos subconjuntos de 4 elementos possuem um conjunto de 8 elementos? Então, olha só, o total é 8. Então, esse 8 é o N. E eu quero subconjuntos de 4 elementos, então esse é o P. Por que é de combinações? Porque é assim, gente, subconjunto, ó. Então você imagina que tem um grupo de 8 elementos, ó. A, B, C, D, E, F, G e H. A, B, C, D, F, G e H, dentro de um conjunto. Se eu pegar esse conjunto e fizer subconjuntos de 4 elementos, por exemplo, A, B, C, D, é diferente de D, C, A, B, de B, C, A, D? Não, é o mesmo conjunto, pessoal. Só porque trocou a ordem dos elementos, o agrupamento não ficou diferente. Então, você pega um grupo dos que tiver, que é possível, do que está falando, e troca a ordem dos elementos. Se der na mesma, é combinações. Então, é o caso. Então, nós vamos querer saber quantas combinações diferentes dá para combinar um conjunto de 8 elementos de 4 em 4. Então, C84. Então, já sabe, ó. O maior é o N, o menor, que é o grupo, é o P. Então, é N fatorial, 8 fatorial, sobre P fatorial, 4 fatorial, vezes N menos P fatorial. Só que 8 tira 4 também é 4. Então, eu vou descer esse 8 até ou esse. Tanto faz aqui, né? Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial eu vou deixar sem desenvolver para cortar com esse. E o outro eu vou resolver, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou eu escrevo isso ou já ponho o resultado direto, que dá 24. E aí eu vou começar a simplificar, ó. 4 fatorial corta com 4 fatorial. Aqui eu posso fazer, por exemplo, pessoal, ó. Olha que coisa interessante. 8 vezes 6 não é 48? 48 dividido por 24, ó, dá 2. Então, sumiu esses dois, se quiser fazer isso, pode. Ó, 8 vezes 6, 48, dividido por 24 dá 2, aqui deu 1. E embaixo sumiu tudo. Então, vou multiplicar só o que sobrou. O que sobrou?
Sobrou, ó, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 5 dá 70. Então, dá para fazer 70 subconjuntos. Próximo exemplo. Um baralho comum possui 52 cartas. É uma informação para quem não sabe, tá bom? Tá descontados aqui os coringas. Baralho a gente não considera os coringas na hora de fazer matemática. Então, o baralho comum possui 52 cartas. De quantas formas diferentes um jogador pode receber 5 cartas? Por que isso é de combinações? Porque assim, ó, pensa que você tem as 52 cartas na sua mão. Você pode pegar uma carta, ó, vou te dar uma, 2, 3, 4, 5. Se você der nessa ordem as cartas, tudo bem. Se você pegar essas mesmas 5 cartas e der diferente, por exemplo, pega a de baixo, depois a do meio, depois a de cima, depois a de baixo, depois a do meio, você não deu as mesmas 5 cartas para a pessoa? Ou seja, não muda a ordem, o jeito que você vai dar as cartas para a pessoa. Ela vai pegar as mesmas 5 cartas, não importa em que ordem ela pegue. Então vai ser as mesmas 5 cartas, por isso é de combinações. Então são combinações das 52 cartas, 5 a 5. Tudo bem? Então já vai fazer, ó, n fatorial, 52 fatorial, sobre p fatorial, que é o 5 fatorial. Aqui já vou tirar, ó, 52 tira 5, 47 fatorial, tá? Já fiz mais direto aqui, ó. Esse é o n, esse é o p. Igual, vou descer o 52 até onde é mais próximo, que é o 47. Então, 52, 51, 50, 49, 48, 47, parou. Parou porque embaixo tem o 47 fatorial, que já daqui a pouco eu corto com ele. E o 5 fatorial, ou você deixa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1 nem precisa colocar, ou você resolve, que eu sei de cabeça que 5 fatorial é 120, já vou pôr o 120. Agora eu vou começar a simplificar. Ó, 47 fatorial corta com 47 fatorial. O que mais que eu tenho? Ó, eu tenho um zero aqui do 50, tenho um zero aqui do 120, eu já corto. Ficou só 5 e 12. Agora eu posso simplificar, por exemplo, ó, 48 eu sei que divide por 12, gente. Dá 4. E 12 por 12 dá 1. Ou seja, embaixo já sumiu tudo. Então agora só falta eu multiplicar os números que sobraram. O que sobrou? 52 vezes 51 vezes 5, que o zero eu cortei, vezes 49, vezes o 4 e só. Deu do 2 milhões, por aqui embaixo, ó. 2.598.960 maneiras diferentes de eu pegar 5 cartas do baralho. Tudo bem? Só pegar a calculadora e fazer as contas de vezes. Tem bastante exemplo dessa matéria aqui, tá, gente? Que ela é muito importante. Vamos lá. Exercício exemplo número 4. Em uma seleção de futebol, existem 8 jogadores de ataque, 6 de meio campo, 6 defensores e 3 goleiros. Vamos ver quanto tem? Então, ó, a seleção toda tem, ó. Total vai ser 8 jogadores no ataque, 8 atacantes, 6 de meio campo, 6 na defesa e 3 goleiros. 8 e 12, 20, mais 3, 23. Então, tem 23 jogadores. Certo, pessoal? 23 jogadores. Muito bem. Aí é o seguinte. Diz aqui, eu quero saber, quantos times diferentes podem ser formados utilizando-se um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. O time, como que é formado um time? Ó, o time tem um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. 3, 6, 10, 11. Não é verdade que no time de futebol tem 11 jogadores, tá? Só que o técnico, ele não dispõe de 11 somente, tem os reservas. Então, por isso que aqui está escrito como que é esse grupo. Ó. Esse agrupamento deles tem, ó, 8 atacantes, 6 que jogam no meio campo, 6 na defesa e 3 no gol. Total de 23 jogadores à disposição. Só que vai jogar mesmo são 11 e ele está dizendo qual é a posição aqui, ó. Vai ter 1 atacante, 4 meio-campistas, 3 defesa, 3 meio... desculpa, falei errado. Ó, era 1,
um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes, que dá os 11 jogadores, tudo bem? Então ele quer saber quantos times diferentes dá para formar, sabendo que em cada time tem esse tipo de coisa aí. Tudo bem, pessoal? Bom, é o seguinte, esse exercício é um pouquinho mais complicado, cai muito em vestibular, preste bem atenção nele, tá bom? Olha, você não vai formar um time, pegar os atacantes dos goleiros, certo? Você não vai pegar um cara que é acostumado a ser atacante para jogar no gol. Você não vai pegar um cara que é acostumado a ser só goleiro para ele ser atacante. Você não vai pegar um cara que é acostumado a jogar no meio-campo e colocar ele de goleiro. Você tá entendendo? As funções das pessoas têm que ser respeitadas. Você não vai colocar uma professora de matemática para dar aula de português. E você não vai colocar um cara que é goleiro para jogar na defesa lá, né? Ele defende também, mas não na função de zagueiro. Tudo bem? Então, aqui vamos ter que respeitar as condições deles. Tudo bem, pessoal? Cada um tem que jogar na sua posição. Só que é o seguinte, vamos colocar, os 8 jogadores que tem disponíveis para ataque, na verdade, qualquer um dos 8 pode jogar aqui no time, só que vai usar 3. Esse time vai jogar com 3 atacantes, tudo bem? Então, olha como é que é a situação, é assim, no time todo tem 8 para o ataque, só que vão jogar no ataque, esse esquema dele aqui, é 3 atacantes no time. O cara dispõe, de 6 para meio campo. 6 para meio campo. E aqui no time vão jogar 3 de meio campo, na função de meio campo. Tem 6 zagueiros, 3 na zaga, 3 na defesa. E esse time vai ser formado com 4 na defesa. 4 na defesa. E ele dispõe de 3 goleiros. E você sabe muito bem que nos times jogam 1. Tudo bem? Então, isso é o que tem disponível e cada um na sua função. E isso é o que vai jogar, que vai dar os 11. Aqui dá os 23, e aqui dá os 11 jogadores. Então, isso é tudo que tem disponível e isso é tudo que vai jogar. Tudo bem? Cada um na sua função. Então, quem é atacante vai jogar como atacante. Quem é meio-campista vai jogar como meio-campista. E assim por diante. Ou seja, eu posso ter opções de atacantes de quantas maneiras? Por que são combinações de 8, 3 a 3? Porque é assim, dos 8 atacantes que eu tenho o José, o Márcio e o Leandro. É diferente se eu puser Leandro, Márcio e José? Ou Márcio, Leandro, José, José, Leandro e Márcio, Leandro, José, Márcio, José e Leandro. Não é a mesma coisa? Entre eles aqui, se eles trocarem de posição, não muda nada, porque são todos atacantes. Então, o que nós temos que fazer aqui, gente? Temos que fazer as combinações entre eles. Então, eu vou fazer isso aqui, combinações dos 8 atacantes, 3 a 3, só que vão jogar. Vou fazer também as combinações dos 6 meio-campistas, 3 a 3 que vão jogar. As combinações dos 6 defensores, 4 a 4. E as combinações dos 3 goleiros, 1 só, que vai jogar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer a conta. Como eu deixei pouco espaço aqui, vou fazer um pouquinho mais econômico, tá? Então, os atacantes combinam entre eles. Os meio-campistas também, entre eles. Os defensores entre eles e os goleiros entre eles. E é combinação com cada um, porque entre eles, se eles trocarem de ordem, não dá problema nenhum. Certo, pessoal? E aí, vamos lá, então, Então, fazendo a continha, É 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 tira 3, 5 fatorial. Certo? Deixa eu pegar uma caneta mais fina um pouquinho. Vamos lá. Aí eu vou baixar aqui, 8, 7, 6, 5 fatorial. Paro porque tem o 5 fatorial embaixo. E o 3 fatorial resolve 6. Tudo bem, vou cortar. 5 fatorial com 5 fatorial. 6 divide por 6 dá 1. Sobrou 8 vezes 7, 56. Então, opções de atacantes, eu vou ter 56 opções de combinações de atacantes. Agora aqui, 6, 3.
6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 tira 3, 3 fatorial. Vou baixar o 6 até qualquer um dos três. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial eu deixo, o outro eu resolvo. 3 fatorial é 6. E aí vamos cortar. Esse corta aqui, sobrou 5 vezes 4, 20. Então, eu terei 20 opções de combinações de meio-campistas. 6, 4 agora, ó. 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 tira 4, 2 fatorial. Aqui eu vou descer até o 4, que é mais próximo. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial eu mantenho, o outro eu resolvo. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Aí corta, esse corta com esse. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. E a última, aqui, ó, combinações 3, 1, que vai ser 3 fatorial sobre 1 fatorial. 3 tira 1, 2 fatorial. Vou descer o 3 até o 2. 3 vezes 2 fatorial sobre 1 fatorial eu resolvo é 1. E o 2 fatorial eu deixo aqui para cortar. Corta, corta, 3 por 1 dá 3. E já adiantando para vocês, toda vez que vai fazer combinação de qualquer número com 1, dá o outro número que não é o 1, tá bom? Então, combinação 3, 1 é 3, combinação 10, 1 é 10, combinação 7, 1 é 7. Já pode até fazer direto quando precisar. E eu faço o que com esses resultados agora, professora? Então, presta atenção, quase acabou. Ele quer saber quantos times diferentes eu posso fazer. Agora, presta atenção, ó. Com cada uma das combinações de elementos que eu tenho aqui, eu posso entrelaçar entre elas, eu posso fazer a árvore de possibilidades. Eu tenho 56 possibilidades de combinações de atacantes, 20 de meio-campistas, 6 de defensores e 3 de goleiros. Então, agora, pessoal, é PFC. Agora não é mais combinações. Então, agora você vai pegar esse resultado aqui, 56, vai multiplicar por 20, vai multiplicar por 15 e vai multiplicar por 3. Por que que aqui é PFC? Porque aqui, pessoal, se eu fosse colocar uma árvore de possibilidades, lembra que a árvore é PFC, multiplicação. É com cada uma delas eu posso fazer com cada uma dessas, vezes cada uma dessas, vezes cada uma dessas. Então, é vezes aqui agora, tudo bem? Então, não é somar, dá vontade de somar esses números. Não é somar, porque com cada uma das combinações eu posso combinar cada uma dessas e com cada uma desse grupo eu ainda posso combinar esse e aquele. Aí, vou pegar a calculadora, 56 vezes 20 vezes 15 vezes 3, que dá 50.400 times diferentes. Então, esses treinadores de futebol que falam, nossa, não temos jogadores, não dá para fazer nada, dá sim. Dá para fazer muita combinação, só que dá trabalho. Tudo bem? Vamos lá, agora é o mesmo exercício, só que a pergunta é diferente. Aqui é o seguinte, ó. Resolva o exercício anterior sem considerar as posições dos jogadores, exceto a do goleiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, agora todo mundo pode jogar em qualquer posição, exceto o goleiro, porque goleiro, gente, só joga na função de goleiro, tá bom? Você não vai pôr um goleiro para ser meio-campista, ou zagueiro, ou atacante. Então, com exceção do goleiro, todo mundo pode jogar em qualquer posição, tá bom? Então, agora pode fazer isso. O cara do meio-campo vai jogar na zaga, o cara da zaga pode ser atacante, o atacante pode ser meio-campo e assim por diante, tá? Pelada aqui, ó, jogo de pelada. Não tem jeito de ficar considerando muito, então, se puder misturar tudo, todo mundo jogar em qualquer posição, aí quantas opções nós teríamos, certo? Quantas opções de times? Agora, com o goleiro você não mexe. Então, você vai fazer combinações de quanto agora? Ó, presta atenção. Se só não pode mexer com o goleiro, pessoal, não tinha 23 jogadores? Descontados os 3 goleiros que não pode mexer, você vai ter 20. E as posições, ó, aliás, os jogadores não são 11, só que o goleiro é separado, então você vai combinar 10, tá? Então você vai combinar 20 jogadores, porque descontou os 3 goleiros dos 23, 10 a 10, porque descontou um goleiro dos 11. E vai fazer essa conta. Depois você vai fazer as combinações só dos 3 goleiros do 1 a 1, que você até já sabe que dá 3, porque nós já até fizemos lá em cima no outro exercício, ó, tá aqui, ó. Combinações 3, 1. Agora essa a gente vai ter que fazer na raça.
Então, vai ser, ó, 20 fatorial sobre 10 fatorial, 20 tira 10, 10 fatorial. Vamos baixar esse 20 até o 10 fatorial, ó. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 fatorial parou. Embaixo, um 10 fatorial você deixa e o outro você vai desenvolver. Se você soubesse quanto era 10 fatorial, você coloca aqui. Como também não sei, eu vou colocar assim, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nem precisa colocar, né, gente? E aí eu vou simplificar, pessoal, esses números assim. É bem mais fácil simplificar assim do que fazer o número grandão do 10 fatorial e fazer depois, tá? Então, eu vou multiplicar aqui. Primeiro, eu vou simplificar o que der, ó. 10 fatorial corta com 10 fatorial. Aqui, vou fazer, ó, 4 vezes 3 não dá 12? Ó, vou cortar esse 12 com esse 12. Já cortei ali dois números. O que mais que eu posso fazer, ó? 20 dividido por 10, ó. 20, aqui 10 vezes 2 já dá 20. Já corta com esse 20 aqui. O que mais que sobrou? Vamos ver. Temos aqui, ó. 18 divide por 6, ó. 18 por 6 dá 3. O que mais que nós temos, ó? 16 por 8 dá 2. O que mais que nós temos? 15 por 5 dá 3. Tem esse 7 aqui só, tem um 14 aqui, beleza, ó. 14 por 7 dá 2. E falta esse 9 somente aqui sem cortar, ó. 9. Podemos pegar, deixa eu ver aqui o que sobra para esse 9. Ai, ai. Ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3, 9. Corta com esse 9 aqui. Embaixo sumiu todo mundo. Então, agora é só multiplicar o que sobrou. Vou pegar a calculadora e fazer a continha com muita atenção dos números que sobraram. Então, sobrou, ó, 19 vezes... Ó, esse aqui cortou, 17 vezes. Tem um 2 aqui, ó, 2 vezes 2 tem um 4 vezes 13 e vezes 11. Aí, multipliquei tudo que sobrou. Deu 184.756. E as combinações só dos goleiros deram 3. E aí, vamos aplicar, ó, o princípio fundamental da contagem. Então, todas essas combinações, com cada uma dessas 184.756 combinações entre os jogadores, eu ainda posso fazer com cada um das 3 combinações de goleiro. Então, é só pegar esse número agora e multiplicar por 3, que vai dar 554.268 times possíveis. Tudo bem, pessoal? Número imensamente grande, mas é a vida. Tá acabando, faltam só 2 para essa aula. A aulinha meio longa, é a vida, né? Vamos lá, mais um exemplo, porque quanto mais exemplos vocês tiverem, mais fácil depois para vocês fazerem exercícios na vida, tá bom? Então, vamos lá? A figura a seguir mostra uma circunferência com os 6 vértices A, B, C, D, E de um hexágono. O hexágono é o polígono de 6 lados, né? Hexa quer dizer 6, gono quer dizer lado. Hexágono regular é um hexágono que tem os lados todos congruentes. Quantos quadriláteros? Quadriláteros tem quantos lados e quantos vértices? 4. Quantos quadriláteros com vértices nesses pontos podemos inscrever na circunferência? Então, por exemplo, ó, se eu quisesse fazer esse quadrilátero, ó, C, B, A, F, ó. Ó, esse é um quadrilátero. Por exemplo, é um exemplo, tá vendo? Ó, um exemplo de quadrilátero. Ó, AFCB. Agora, faz o teste que eu ensinei vocês fazerem da ordem, ó. O quadrilátero BAFC é diferente do quadrilátero CFAB? Não mesmo? Então, se você pegar um dos agrupamentos e trocar a ordem, muda o agrupamento por causa disso? Não, é o mesmo, ó. Se eu falar AFCB, ou BFAC, ou AFCB, é o mesmo quadrilátero. Então, por isso que é de combinação. Então, aqui o que eu tenho que descobrir é o número de combinações dos 6
pontinhos que tem, 4 a 4, porque para fazer quadrilátero eu preciso de 4, tá? Então, é combinações 6, 4. 6 fatorial, que é o n fatorial, 4 fatorial, que é o p fatorial, 6 tira 4, 2 fatorial. Abaixo 6, 6 vezes 5 vezes 4 parou, porque tem um 4 aqui embaixo para cortar daqui a pouco, e 2 fatorial resolvo é 2, 2 vezes 1, 2. Pronto, ó, 4 fatorial, corta com 4 fatorial. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 5, dá para formar então 15 quadriláteros. Tudo bem? Se você tivesse feito 6 vezes 5, 30, dividido por 2, dava 15 também. Muito bem. Não dá para fazer então exercício de combinação sem testar primeiro se é combinação. Porque aqui essa aula é só de combinações, mas na hora do vestibular, na hora de uma prova, você nunca saberá, não é verdade? Do que é. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar, pegar um agrupamento e trocar a ordem. Se mantiver o mesmo agrupamento, é porque é de combinação. Vamos ver aqui, ó. Quantos triângulos? Triângulos precisam de 3 vértices, né? Quantos triângulos com vértices nessas duas retas, ó, e que tem os pontos ABCD na de cima, EFGHI na de baixo, podem ser formados? Então, quantos triângulos eu consigo formar com vértices nessas duas retas aí? Tudo bem? Aí você deve estar pensando, é fácil. Se em cima tem 4 pontos e embaixo tem 5, é só combinar 5 pontos, 3 a 3. Tudo bem, pessoal? Você deve estar pensando isso. Claro que você está pensando isso. Por que você está pensando isso? Tem 9 pontos no total. O triângulo precisa de 3, então você vai fazer as combinações 9, 3 a 3. Você quase acertou. Você vai ter que fazer isso mesmo. Para começar, vai ter que fazer isso. Você pode usar qualquer um dos 9 pontos, de 3 em 3 forma um triângulo. Por exemplo, ó, ACF. E ó, se eu pegar essa combinação, ó, ACF, fazer o teste que eu ensinei vocês, ó, trocando a ordem. Oh, meu Deus, fiquei meio torto aqui. ACF ou FAC ou CAF é o mesmo triângulo, ó. Então, por isso que é combinação, tá bom? Se eu pegar os 3 vértices que eu peguei um grupo, ó, ACF forma um triângulo e FCA não é o mesmo triângulo? Então, é combinações. Só tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Quando eu faço todas as combinações 9 e 3 a 3, eu vou estar pegando até as combinações de 3 a 3 que estão na mesma reta. E isso não forma triângulo. Por exemplo, ó, existe o triângulo BCD. Ele faz parte dessas combinações 9 e 3 a 3, ó. Porque esses são pontos que estão dentre os 9 e são 3. Só que quando eu pego o triângulo, entre aspas, BCD, não é um triângulo, porque está na mesma reta. EFG não é um triângulo, GHI não é um triângulo, EGI não é um triângulo. Então, eu vou ter que, depois que eu achei todos os triângulos e triângulos fake, todos, eu vou ter que descontar, sabe quem? As combinações dos 4 de cima, 3 a 3, e as combinações dos 5 de baixo, 3 a 3. Porque as combinações 4, 3 que formam aqui, gente, são fake, não são triângulos. E as combinações 5, 3 a 3 que formam nessa reta, também não são triângulos. Só serão triângulos aquelas que mudarem de uma reta para outra. Então, eu vou achar tudo e depois vou descontar essas. Porque essas são fake, tá? Então, vamos começar? Primeiro aqui, ó. 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 tira 3, 6 fatorial. Vou baixar, 9, 8, 7, 6, parou. Vou embaixo, 6 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fazendo continha, esse corta com esse. Aqui eu vou fazer assim, ó, 9 vezes 8 é 72. 72 dividido por 6 dá 12. E aí, 12 vezes 7 é 84. Então, isso aqui é o total. Total, tá? Mas não é tudo triângulo. Por quê? Lembra que os que estão na mesma linha não formam triângulo. Então, olha aqui, ó. 4 fatorial sobre P, 3 fatorial. 4 tira 3, 1 fatorial. 4 vezes 3, parou, porque já tem um 3 fatorial aqui. 1 fatorial é 1. Ó.
Corta, corta, 4 dividido por 1 dá 4. Esses aqui, ó, não são triângulos. Não são triângulos. Por que não? Porque estão na mesma reta, gente, ó. 3 pontos ligados na mesma reta não formam um triângulo. E esses 3 aqui também, ó. 5 fatorial sobre p fatorial. 5 tira 3, 2 fatorial. 5, 4, 3, parou, porque tem um 3 fatorial embaixo para cortar. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Corta, corta, 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 2, 10. Esses 10 também não são triângulos. Por que não? Porque eles são combinações de 5, 3 a 3 numa reta só. Não forma triângulo aqui nessa reta, gente. Forma se pegar da reta de cima. Então, o total de triângulos, então o número de triângulos que forma que eu perguntei, ó, converte-se nessas duas retas, são de todos os 84 que deram. Se eu descontar os 4 que estão na reta de cima e os 10 que estão na reta de baixo, aí sim serão o número de triângulos de verdade. 84 tira 4, 80 tira 10, 70. Então, eu terei de verdade mesmo possibilidade de formar 70 triângulos. Tudo bem? Aulinha longa, mas fizemos combinações. Até a próxima!